Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo de volta, e nesta aula você vai aprender a criar este gráfico com botões de controles, tá? Para facilitar a leitura e visualização dos dados. Na aula anterior você aprendeu como criar este gráfico personalizado com essas faixas de análise, tá? E vamos automatizar então a visualização deste gráfico utilizando técnicas e controles disponíveis aqui mesmo no Microsoft Excel. Primeiramente, vamos diminuir aqui o nível do zoom, vou ampliar aqui o nosso campo de visão, diminuindo um pouco aqui o nível do zoom, e vamos aumentar a área do gráfico. Vou manter a tecla Shift pressionado para ele manter a proporção, mas eu posso fazer alguns ajustes mais personalizados. O nosso objetivo aqui é colocar os controles neste espaço aqui, então vou só dar uma dimensionada, aqui já é o suficiente. Agora eu vou precisar acionar a guia desenvolvedor, porque os controles eles estão disponíveis neste botão, neste comando chamado inserir. Então eu encontro aqui neste recurso uma série de controles para automatizar as nossas planilhas. E é claro que no decorrer dos vídeos vamos demonstrar como utilizar esses principais controles. Mas é claro que se você está utilizando o Excel de maneira nativa, essa guia desenvolvedor ela não vai estar disponível por padrão. Você tem que ativar essa guia. Então caso você não saiba, para isso você pode clicar com o botão direito do mouse em qualquer guia aqui em cima, qualquer guia, botão direito do mouse. Você vai pedir personalizar faixa de opções. Personalizar faixa de opções. Vai aparecer um painel de configuração e do lado direito ele vai mostrar para você todas as guias que estão ativadas. No seu caso, se você estiver utilizando o Excel de maneira nativa, esta opção aqui, guia desenvolvedor, ela vai estar desmarcada. Então, ela não vai aparecer. Basta habilitar esta opção, que aí sim a sua guia desenvolvedor vai ficar disponível no seu Excel, tá? Então deixa habilitado esta opção, vou clicar no OK e aí você vai ter acesso a este controle, tá? Então como eu já havia dito, aqui na guia inserir, nós vamos utilizar, começando primeiro, relacionado à parte estética, eu vou utilizar esse controle aqui chamado caixa de grupo, Vou clicar nele e eu vou confeccionar ele em algum local, que nesse caso, esse local que já está pré-definido. Vou dimensionar ele mais ou menos desta maneira. Nesse espaço eu vou colocar um título, tá? Basta clicar sobre ele, clico novamente e ele fica editável. Eu vou pressionar a tecla Delete para ele apagar o título padrão e eu vou escrever vendedores, porque eu quero fazer aqui uma análise por vendedor. Então vou colocar aqui vendedores. Muito bem. Novamente vou clicar fora. Novamente aqui no botão inserir, eu vou acionar agora esse comando aqui, que é a nossa caixa de seleção. Eu vou clicar sobre ela, venho aqui dentro na minha caixa de grupos, eu vou confeccionar um formato mais ou menos com essa dimensão aqui. Tá? Para fazer uma cópia exatamente igual, eu vou segurar a tecla Ctrl, vou clicar nesta linha, vou clicar na linha, clico seguro e arrasto para baixo. Posiciono mais ou menos neste local, dessa maneira aqui. E para fazer cópias exatamente bem dimensionadas, eu utilizo a tecla F4. Pressiono F4 mais uma vez, mais uma segunda vez e mais uma terceira vez. Porque eu tenho aqui a relação de 5 vendedores, então eu vou precisar de 5 registros. Para escrever o nome de cada vendedor, eu posso clicar na primeira vez no primeiro vendedor, clico com o botão direito do mouse, que é mais fácil, tá? Botão direito do mouse, em cima dele, vai aparecer esta opção aqui, o editar texto. Basta você pressionar Delete para apagar o registro original e vamos escrever o nome da primeira vendedora, que é Ana. Coloquei aqui Ana. Embaixo vou repetir o mesmo procedimento, botão direito do mouse, editar texto, pressiono Delete até apagar tudo. O próximo nome aqui é da vendedora Bruna. Botão direito do mouse aqui no terceiro controle, editar texto, vamos deletar. E o próximo nome é Carlos, vamos escrever aqui Carlos. Botão da direita, novamente aqui no penúltimo controle, editar texto, pressiono Delete e vou escrever agora Davi. Para finalizar, botão da direita aqui, dentro do próximo controle, editar texto e o próximo nome aqui, o próximo vendedor, chama-se Enzo. Na sequência agora vamos vincular cada controle desse com alguma célula, tá? Então primeiramente vamos fazer o seguinte, vamos selecionar essa nossa base aqui, toda a nossa base, Ctrl C, e eu vou copiar ela aqui embaixo, vou colar ela logo aqui embaixo. Fiz a cópia. Agora na sequência, para fazer vinculação,
Cada controle, ó, ele tem lá a sua seleção independente. Eu posso marcar e desmarcar à vontade. No primeiro controle, eu vou dar um botão da direita do mouse sobre ele e aqui embaixo no menu eu vou escolher a opção Formatar Controle. Então nessa janela eu tenho a configuração dele, tá? Eu vou vincular esse controle com alguma célula. Nesse caso, como aquele primeiro controle é da vendedora Ana, eu vou clicar aqui dentro, neste espaço, e eu vou selecionar esta célula que está logo acima dos registros da vendedora Ana. Vou dar um OK. E veja que quando ele está selecionado, vou ampliar aqui um pouquinho mais, ó, dar 2 toques aqui. Isso. Então quando a Ana estiver habilitada, aparece a palavra verdadeiro. Está verdadeiro. Se eu desabilitar, aparece a palavra falso. Então essa é a minha indicação para definir o que vai ser exibido no gráfico ou não, tá? Eu vou fazer a mesma manobra com os próximos controles. Então aqui com a Bruna, botão da direita, formatar controle, vou selecionar esta opção do vínculo de célula e vou apontar para esta célula aqui, logo acima da coluna da vendedora Bruna. Vou clicar, vou fazer a mesma manobra com o próximo aqui, formatar controle, habilito. Agora esse aqui é o terceiro, que é o Carlos. Na sequência, para o Davi, botão da direita, formatar controle, vínculo de célula, aqui em cima da coluna do Davi. Este último controle, botão da direita, formatar controle, vínculo de célula, Enzo. Pressiono OK. E agora todos os controles que tiverem selecionados vão receber, no caso, a informação verdadeiro. Tá? Se tiver faltando um pouco de espaço aqui, é só ampliar um pouco mais ou diminuir o zoom. Ó. Vou ampliar aqui um pouco mais aqui, 2 cliques, e veja que aí aparece já a indicação verdadeiro ou falso. Então, conforme eu vou habilitando, se o vendedor estiver habilitado, aparece a palavra verdadeiro. Caso ele esteja desabilitado, aparece a informação falso. Então agora na sequência vamos vincular os controles com a exibição do nosso gráfico. Vou diminuir um pouco mais ainda o nosso nível do zoom para poder ter uma visão mais ampla aqui. E nesse caso vamos apagar todos esses registros que estão dando visualização para o nosso gráfico. Vou dar um delete nele. Veja que sumiu todos os registros. Para a gente poder exibir somente o que está sendo marcado, vamos acionar aqui a função filtro. Então igual filtro, vamos solicitar que ele retorne os registros desta coluna, que é da primeira vendedora, a vendedora Ana, ponto e vírgula, somente se esta célula estiver exibindo a opção verdadeiro, ponto e vírgula novamente. Caso contrário, ele vai deixar vazio, então colocamos aspas duplas. Fechamos o parêntese, pressionamos Enter. Veja que nesse caso, ó, como está habilitado, aparece a linha com as informações. Se eu desabilitar, ele simplesmente some. Simples assim. Mas observe um detalhe aqui no final do seu gráfico que aparece esse ponto, tá? Esse ponto indica que não temos nenhuma informação. Então, para evitar esse erro, vamos abrir a fórmula e efetuar uma pequena alteração. Ao invés das aspas, vou vir aqui no final, vou retirar as aspas e eu vou acionar a função NãoDisp. Esta função retorna uma mensagem que o Excel não interpreta como erro, tá? Então, NãoDisp, abrimos e fechamos o parênteses dessa função e agora pressionamos Enter. E se desmarcarmos agora a opção aqui da Ana, veja que ele fica vazio, ele não retorna aquele pontinho indicando que temos algum erro de exibição. Podemos agora arrastar a informação para o lado tranquilamente até o finalzinho e já está pronto. Ó. Então veja que onde as caixas estão habilitadas, ele exibe as linhas. Se eu desabilitar a minha caixa, automaticamente as informações não são exibidas. E você pode analisar na ordem e na sequência que você deseja. Simples, fácil e eficiente, um gráfico personalizado que vai facilitar suas análises e a leitura dos dados. E logo aqui em cima temos mais vídeos com truques e macetes do Microsoft Excel. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.